Rinha de fascistas, olha só, em Goiás também, em outros lugares do Brasil. Eu tô falando aqui nas últimas semanas como o Bolsonaro tá aí desprestigiado perante aí seus deputados mais famosos nas redes sociais e como tá tendo um racha no bolsonarismo. O Bolsonaro passou aí 2 dias em Goiás e ele estava fazendo campanha lá para os candidatos do PL. Ele chegou em Goiânia, ele estava fazendo campanha para o candidato lá que está em quarto nas pesquisas. Para você ter ideia, em Goiânia, o candidato do Bolsonaro tem menos da metade das intenções de voto da candidata do Lula, que é a Corse. Ela tá para ir para o segundo turno, tem 22%, o candidato do governador Caiado tem 24% e o candidato do Bolsonaro tem 9 pontos nas pesquisas. Tá ruim para ele. Então o Bolsonaro foi lá para tentar alavancar seu candidato. Aí o Bolsonaro estava ao lado do Gustavo Geyer, estava ao lado aí do candidato, o discurso dele não estava empolgando ninguém, até um momento em que ele resolveu falar mal do Pablo Marçal. Silêncio quando ele fala mal do Pablo Marçal. Aí o trecho em que o Bolsonaro fala mal do Marçal, sem citar o nome, começou a viralizar nas bolhas lá bolsonaristas. 90% dos comentários são de bolsonaristas xingando o Bolsonaro. A coisa tá feia pro Bolsonaro. Então, o candidato dele, na cidade dele, que é o Rio de Janeiro, que é o Ramagem, não vai nem pro segundo turno. O candidato dele em Goiás, que é uma cidade extremamente bolsonarista, não deve ir nem para o segundo turno. Em várias cidades, o Bolsonaro está tentando emplacar um candidato e não consegue. Ele está conseguindo mais em Santa Catarina, em alguns lugares do Sul, alguns lugares do Centro-Oeste e em lugares onde a igreja evangélica tem muita força. Que os pastores evangélicos estão fazendo campanha, como sempre fazem, dentro dos templos. E aí, os candidatos bolsonaristas apoiados por pastores e por grandes congregações, eles acabam tendo uma boa intenção de voto, que é o suficiente aí para chegar no segundo turno, pelo menos. Às vezes não para ganhar. Aí o Bolsonaro estava em Aparecida de Goiânia, fazendo uma mini motociata. Olha o tamanho do flop da motociata dele. Fez um trânsito do caramba na rua, porque ninguém podia passar dele. E tinha ali, se tinha 20 motos, era muita. Tá aí, motociata aí, não tem nem 20 motos. Pequenininha a motociata aí do Bolsonaro. Aí ele tava. Aí é Aparecida de Goiânia, que não é Goiânia ainda, tá? Aí ele fez esse evento, como você vê, tem mais policial ali do que realmente apoiadores do Bolsonaro, e ele foi para Goiânia. Aí em Goiânia ele falou isso aqui, ó, sobre o Pablo Marçal. Temos agora um mentiroso em São Paulo, que está agindo dessa maneira, perante não só a capital, mas perante o Brasil. E quem vai tirar você de uma situação difícil é você mesmo. Quem acreditar em político está pedindo para ser enganado. O Marçal, ele fala que ele vai tirar as pessoas que estão numa situação ruim, que ele vai ser o prefeito coach, que ele vai ajudar a população, dando aí o exemplo, ele vai ensinar as pessoas a mudarem suas mentalidades na cidade dele, etc, etc. Pois bem, aí o Bolsonaro fala isso. Aí o Bolsonaro diz, não acredite em político. As pessoas estão lá, literalmente, num comício, escutando políticos falarem por 1 hora. Então, se é para não acreditar em político, as pessoas estão fazendo o quê num comício, vendo políticos falarem? Pois é, ele que 28 anos deputado federal e depois 4 anos presidente aí. Pois bem, não acredite em político. Aí o pessoal começou a falar, olha, ele é muito burro. Quem acreditar em político está pedindo para ser enganado. Aí, ó, os comentários com mais likes. Aí ele diz, falou tudo, seu frouxo. Marçal não é político, já você, canalha. Agora ele é chamado de frouxo pelos bolsominions. Aí uma pessoa, concordo com o Bolsonaro. 2 likes no comentário dela. Aí o outro, frouxo, cagão, M28. Aí outros dizendo, tá morrendo de medo do Marçal pegar a vaga dele em 2026, kkkk. Decepção total, estamos à deriva sem ninguém para nos salvar. O pessoal já tá decepcionado com o Bolsonaro, dizendo que, ó, ninguém vai salvar a gente do comunismo, da cultura woke aí que eles falam e tal, ó, está acabando o Brasil. Todo mundo lá pagando gasolina mais barata, pagando a picanha mais barata, os alimentos mais baratos do que quando era no governo Bolsonaro. As coisas pararam de dobrar de preço ano após ano no governo Bolsonaro, tudo dobrava de preço a cada ano. E aí, depois ele passou a usar a pandemia como desculpa, mas de 2019 para 2020, antes da pandemia, tudo praticamente dobrou de preço no Brasil. Eu lembro, as pessoas iam lá mostrar óleo de soja a R$15. Aí você falava, caramba, o governo Lula voltou a ter um preço digno. E aí esse pessoal
criticando, falando que, olha, estamos à deriva sem ninguém para salvar. Falou o político de carreira, ó, quando o Marçal fala em mudar a vida é através do exemplo. Esse pessoal acredita mesmo no Marçal, é uma loucura. Aí, ó, o melhor comentário. O cara tem tanto medo de perder o protagonismo e com isso perder a servidão ao sistema e assim tomar uma prisão. Os bolsonaristas passaram aí a enxergar o Bolsonaro como alguém que se rendeu ao sistema e que está tentando aí manter o protagonismo porque senão o sistema vai prendê-lo e que ele só não foi preso porque ele serve ao sistema. E quem é contra o sistema é essa coisa que eles não sabem dizer o que é, mas quem é contra o sistema é o Pablo Marçal agora. O Bolsonaro é o candidato do sistema. Isso aí de sistema é uma coisa que começou, eu lembro, isso começou muito, esses papos aí, em 2009, quando saiu o filme Tropa de Elite. Acho que até que o filme é um pouco anterior a isso, mas foi quando eu comecei a escutar, que começou a viralizar no então Orkut, e aí tava começando o Twitter, também começou um pessoal aí falando que tem um sistema, porque tem um sistema e tal, e ninguém sabia o que era exatamente tal do sistema, que é bem diferente do sistema que o filme mostrava, né, que era o sistema no Rio de Janeiro, como as milícias e os traficantes estão juntos aí, e as polícias também, e aí fica todo mundo impune e o crime prevalece. Eles achavam que era uma outra coisa e tal, e aí sistema virou o quê? Lula. Então para eles, sistema é o Lula, e aí todo esse pessoal aí finge que não tá, mas no fim eles estão, e o Bolsonaro é frouxo, ele se curvou ao sistema com medo de ser preso. É isso. E aí agora ele não quer perder o protagonismo por causa disso. Então o Bolsonaro está sendo cancelado aí pela fala dele no Marçal. E olha, eu vou te falar, Bolsonaro fez um discurso lá de quase meia hora. O que viralizou foram duas coisas. Primeiro, ele falando mal do Marçal, e segundo, que foi o que saiu na imprensa. Nem viralizou nas bolhas bolsonaristas, só na imprensa. E aí depois começaram a compartilhar a notícia, porque saiu na capa do Globo, que foi ele xingando o governador, amigo do Gustavo Lima, o Ronaldo Caiado, de covarde. Falou covarde, covarde, governo covarde. E aí ele falou que na pandemia eu disse que tinha que deixar tudo aberto, e ele fechou tudo, e falou que a economia a gente vê depois, tá aí, ó, tá aí fez discurso anti-vacina e começou a xingar o Ronaldo Caiado, governador, que tá aí tentando se cacifar para 2026 com o voto dos bolsonaristas, mas que, eu já vou te adiantar, não tem a mínima chance. Quando ele rompeu com o Bolsonaro em 2020 na pandemia, o que aconteceu foi que, a partir daquele momento, os bolsonaristas, a cúpula do bolsonarismo, que é Bolsonaro e família, entenderam que ele não era um cara 100% fechado com Bolsonaro. E se não é 100% fechado com Bolsonaro, não vai ter apoio para alguma coisa importante. Vai ter um apoio aqui, ali, quando é contra o PT, mas fora isso, não vai ter apoio nenhum. Então, tá ruim aí pro Bolsonaro. E ó, eu vou falar, chegar numa cidade como Goiás e tá a candidata do PT com mais que o dobro da intenção de voto do candidato do Bolsonaro, é bem preocupante para ele. O ruim é que a chance aí da candidata do PT ganhar a eleição é bem pequena, porque chega no segundo turno, o fascismo todo se une. E aí, em muitas cidades, os fascistas, infelizmente, são maioria na população. É igual acontece aí no Rio Grande do Sul. Aliás, no Rio Grande do Sul, que vergonha, o prefeito, que é o principal responsável pela tragédia em Porto Alegre, lidera intenções de voto em primeiro e segundo turno. A gente fica de otário ajudando vocês vão lá e votam no principal, no cara que abriu lá as comportas, deixou tudo sem manutenção, tirou lá agora esqueci o nome lá, da máquina que faria, não deixaria, ia escoar água e não ia deixar inundar, fez de tudo para piorar o que estava sendo feito. Nem vou falar aí dos desastres ambientais que ele fez ao lado do Eduardo Leite, e aí o pessoal vota nele de novo. Quer dizer, a próxima vez que tiver tragédia lá vai ser 10 vezes pior, vai custar 10 vezes mais de dinheiro público para reparar o que a população tá fazendo votando no cara. Por quê, né? Porque não pode votar no PT, então fica aí com a casa inundada. Aí depois que teve aquilo, o governo federal começou a dar dinheiro para a população poder recomprar aí os eletrodomésticos que perderam, e o prefeito demorou 30 dias e não tinha cadastrado nenhuma família para receber dinheiro do governo. Aí o governo fez ali uma linha de crédito para as pessoas comprarem casa, quem perdeu tudo, e o prefeito não cadastrou nenhuma família. Quer dizer, eles ainda reelegem o cara. Esse é o nível aí de algumas cidades aí, de nível de fascismo. A pessoa prefere se ferrar
do que, não, mas jamais votaremos num comunista. E lá a candidata do PT é a Maria do Rosário, que é uma excelente candidata, mas você vê aí como que é, o fascismo vai aí rondando. Boa notícia é que eles estão em briga, uma briga total. Agora o Bolsonaro briga com o Caiado, ele tem ali apoio do agro. Então quando o Bolsonaro começa a brigar com o Caiado, obviamente o Bolsonaro não perde apoio do agro, mas começa a criar um racha nessa relação aí de Bolsonaro com certa parte da direita e da extrema-direita. O Caiado diz que ele quer também eleitor mais moderado, não só os bolsonaristas, mas vai ficar sem os moderados e sem os bolsonaristas. Aí o Bolsonaro já começou a rachar com os bolsonaristas mais fascistas, porque esses já começaram a migrar para o Marçal. E aí em todos os níveis. Tem alguns que estão já 100% com a mentalidade de que o Bolsonaro é um frouxo que se rendeu ao sistema, e tem alguns que estão 50% assim, 60%, mas que já estão do lado do Marçal. E tem alguns que ainda adoram o Bolsonaro, mas vão ficar com o Marçal também, mas ainda gostam do Bolsonaro. Então tem vários espectros, mas o que acontece é que pela primeira vez tem um racha muito grande, com muita gente dos mais radicais já contra o Bolsonaro, já fazendo campanha abertamente dizendo que o Bolsonaro é frouxo, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é do sistema, estamos aqui com o Marçal. Por quê? Porque eles não estão pensando na eleição aí para São Paulo, estão pensando lá em 2026. Estão pensando aí no Marçal deixar o gabinete do ódio dele ligado, com mais turbinado ainda, para 2026. E o Marçal, ele é queridinho das elites paulistanas. O Marçal teve aí encontros na Faria Lima e gostaram do que ouviram, ou seja, deve ter falado que vai entregar a cidade inteira, o país inteiro, para os bilionários lá, e esses bilionários estão sempre ali à procura de um novo fascista para apoiar. A direita brasileira, que é quem sustenta a grande mídia, está sempre à procura de um novo fascista. Sempre. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta, e falou!